celebrando o 27º domingo do tempo comum, e nós já ouvíamos na primeira leitura, retirado do livro do Gênesis, o plano de Deus na criação e desde o princípio, já como projeto próprio, projeto divino, o matrimônio, que ao passar do tempo foi criando a sua própria característica sacramental através da Santa Mãe Igreja. Ainda nesta leitura fica evidente que Deus, Trindade, comunhão perfeita, é desejo também de Deus com que o ser humano não viva a solidão, mas tem alguém para compartilhar. Depois de Deus ter criado todos os seres, apresentado a Adão isso para dar o nome a cada um dos seres, e observando dentre os seres que não havia nenhum ser semelhante à sua própria humanidade em si, e Deus observando que Adão estava sozinho, cria uma companheira, porém, de modo diferenciado, porque Adão, criado da argila, do barro, isso para nos levar ao entendimento da nossa própria fragilidade, da nossa humanidade. E Deus faz Adão cair num sono profundo, e é interessante este aspecto do sono de Adão, isto para que Deus pudesse criar sua companheira. E este sono também é para que Adão não participasse da criação, porque de fato só quem cria é Deus. O ser humano recria a partir daquilo que já foi criado por Deus. E neste sono, Deus tira uma das costelas de Adão e traz à vida Eva, a sua companheira. E diante disso, Adão exclama: é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Que também é uma máxima dentro do aspecto matrimonial, cujas leituras também perpassam por este entendimento de que a partir do momento em que o homem e a mulher, deixando o seu lar familiar, de seu pai e de sua mãe, e constituindo uma nova família, o princípio de unidade, de comunhão, é necessário que se faça presente, não somente no lar, mas no interior, no coração de cada um que se coloca diante da graça sacramental. Passando de uma linguagem singular para uma linguagem plural, a nossa família, os nossos bens, os nossos projetos, não dando espaço para a individualidade, para o próprio egoísmo em si, que por natureza às vezes carregamos e até alimentamos este sentimento. E é por conta desta dureza de coração, a resposta que Jesus dá aos fariseus, aqueles que na tentativa de colocá-lo à prova, apresenta a lei mosaica, na qual, diante da questão do divórcio, se dava uma certidão. Porém, Jesus deixa evidente que não se trata do projeto de Deus. Este não é o projeto de Deus. É consequência da dureza do coração de cada indivíduo. É projeto de Deus com que o homem e a mulher, o casal, sejam felizes. E assim nós ouvíamos, amados irmãos e irmãs, já no Salmo 127, na primeira estrofe, vai nos dizer: feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Então a felicidade do casal se dá também pelo temor a Deus. Não é ter medo de Deus, mas respeitá-lo. Sobre todas as coisas, é colocar na centralidade da vida, mas como projeto familiar também. Como homem prudente,
que construiu a sua casa sobre a rocha firme. E talvez devamos nos questionar: em que alicerce a minha família, o meu matrimônio, a minha vida foi edificado? Será se não foi construída como o homem prudente que construiu a sua casa, o seu lar, em cima da areia, da fragilidade, e quando vieram as tempestades, a casa veio ao desmoronamento? Ainda nesta estrofe, nos é apresentada também: é feliz aquele que trilha seus caminhos, ou seja, que observa os seus mandamentos, que coloca em prática também os mandamentos do Senhor, pautando a sua vida, seus princípios na verdade, na instrução também dos filhos, porque os filhos precisam ser esta ramificação, a extensão da experiência de Deus, que dentro do lar a família costuma fazer esta experiência, mas transmiti-la através da vida também. Ainda neste Salmo 127, fala da realidade da esposa como uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Assim também os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. Uma particularidade que nós ouvíamos no livro do Gênesis é o fato de que a mulher foi criada do lado de Adão. E pensa-se que seja do coração. Isto pela dignidade da mulher, da sua importância, do seu valor também no plano da criação. Depois vamos entender este aspecto na vida da Virgem Maria como cooperadora, a nova Eva, que com o seu sim abriu, a partir de Cristo, as portas do paraíso, quando a primeira Eva fechou, pela dureza de seu coração, a sua soberba e desobediência. E por ser criado do lado de Adão, requer todo respeito e dignidade. Infelizmente, às vezes, muitos homens imaginam ou esquecem esta passagem e às vezes quer fazer de pano de chão das mulheres. É preciso refletir, é preciso meditar. E foi do lado do coração em que a mulher foi criada. Requer todo o respeito e toda a dignidade, uma vez que não é uma propriedade sua, é de Deus. Assim também, como homem, o gênero humano é plano de Deus, é projeto de Deus. Ainda nesse aspecto do divórcio, dado pela consequência da dureza do coração, e enquanto o sacramento do matrimônio não se fala em divórcio, porque é indissolúvel, uma vez perante a igreja, diante do sacerdote e das testemunhas, que isso precisa também ter todo o consentimento do casal, que é uma resposta que você dá para Deus, mas como também um para o outro. A promessa de fidelidade, a promessa também de que somente a morte os separa. Às vezes, pairam aquele pensamento: padre, o senhor tem certeza que até que a morte nos separa, padre? Eu já não aguento mais. Ou talvez eu tenha esquecido das palavras que jurei, que é na saúde, que é na doença, é na tristeza, é na alegria. E às vezes na primeira doença, o casal vira as costas já para o outro. Te vira, vai lá na farmácia e compra o remédio. E às vezes ainda fica na torcida: tomara que ele morra, que eu fico viúvo e me caso de novo. Então a gente precisa refletir a dignidade do matrimônio, mas enquanto o mistério da cruz também.
Não que o outro seja a minha cruz, mas foi alguém que eu escolhi para viver comigo. Diante da diversidade presente na vida de cada um, a beleza do matrimônio está em encontrar pontos de comunhão, pontos de unidade na graça de Deus. Para que o matrimônio seja duradouro, é preciso com que o casal tenha uma vida de oração, de diálogo, de entendimento, de compreensão, de correção fraterna também. Assim também é preciso ter fé. Porque quem é que vai garantir, embora com que eu prometa fidelidade, mas o coração, o pensamento do outro é diferente. É somente na graça, mediante a fé. Uma vida, um lar fecundado pela oração, assim também perante a fé, é que faz com que casais atravessam as diversas realidades, os intempéries da própria vida em si. Ontem, em uma comunidade, eu celebrava 55 anos de vida matrimonial de um casal. De belo testemunho, como resposta para uma sociedade que às vezes um pouco descompromissada com o outro, com a pessoa do outro, com a realidade enquanto cristão e filhos de Deus. Mas somos nós que devemos dar uma resposta diante dos vendavais em que a própria sociedade por vezes nos apresentam e até atacam as famílias. Com um testemunho é necessário com que esta resposta e peçamos ao Senhor a graça para que os casais vivam este amor compromissado com Cristo, mas com o seu parceiro, com a sua parceira. Isto para que não aconteçam os divórcios disfarçados, por mais que não estejam lavrados por escrito, mas às vezes se encontra muitos casais que, embora estando no mesmo lar, no mesmo espaço, mas que já estão divorciados há muito tempo. Pairam a indiferença, já não há mais respeito, já não há mais compreensão, tampouco a valorização da pessoa do outro. Peçamos ao Senhor, com seu Espírito santificador, que continue santificando e fortalecendo a vida de cada casal, a vida familiar, o matrimônio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.